Boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia. E se você nos assiste aí na madrugada, uma boa madrugada para vocês. Por quê? Porque está no ar o Estação do Saber Conexões, aquela estação que você para e aprende, dialoga, ouve nossos convidados, nossas experiências. Este é o programa da educação baiana, Estação do Saber. Aqui, hoje, a TV Conexões, neste mês de maio, inaugura grandes homenagens àquela mulher que é mãe. E mãe não é só aquela que pare, mãe é aquela que acolhe. Então, nós vamos inaugurar em vários programas uma série chamada Filhos da Mãe. O que nós vamos tratar hoje aqui no programa com o neurocientista Fernando Lauria, o escritor, sobre esse tema? Porque nós vamos falar, acima de tudo, de afetividade. Nós vamos falar, acima de tudo, de acolhimento, de aprendizagem, de educação. Nós vamos falar de uma relação simbiótica. Sim, temos problema, mas como é que se dá essa relação entre filhos e mãe? Então, começa hoje aqui no Estação do Saber com meu amigo querido. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. O programa é dele, eu só sou o mediador. Então, Fernando, seja bem-vindo aqui em 2026. Força total. Aqui no mês de maio, homenageando as mães. Eu não tenho minha mãe, mas todos que têm, porque ela está lá no céu, está comigo. Então, vamos conversar sobre... O programa de hoje é muito interessante, né, Fernando? Embora o tema é um trocadilho. Sim. Né? Mas todos nós somos filhos de uma mãe. E engraçado, Robson, que você traz essa frase filho da mãe e a gente sempre usa ou costuma usar com um tom pejorativo, como se fosse um xingamento. Uhum. E, na verdade, eu acho que ser filho da mãe, para muitos de nós, é um privilégio. Porque para que tenhamos possibilidade de nos tornarmos gente, de nos tornarmos humanos, a gente precisa de uma mãe, a gente precisa dessa base sólida. E aqui a gente vê, e o Robson trouxe isso logo no início da nossa conversa, mostrando que mãe não é necessariamente aquela que pare. Quando nós falamos em mãe, nós estamos falando da possibilidade desta pessoa, e hoje nós temos estruturas de famílias diversas, não é? Então, às vezes você não tem a imagem feminina ali, mas você tem a essência feminina. E eu acho que esse mês de maio vem no intuito de nós podermos celebrar também essa possibilidade da essência feminina que cada um de nós carrega dentro de si, independentemente de se identificar no sexo masculino ou se identificar no sexo feminino. Então, acho que essa é uma questão, quando nós falamos em filho da mãe, justamente de nós entendermos esta base sólida, esta possibilidade de vermos que, para nos tornarmos humano, precisamos desses estímulos, precisamos desse carinho, precisamos desse afeto, precisamos desse suporte, que no fim, geralmente, são as mães que acabam nos trazendo, num primeiro momento, por termos essa figura maternal realmente, que pode ser através de um pai, que acabe trazendo, pode ser através de um cuidador, mas que traz essa essência feminina dentro do papel de mãe. Eu queria trazer um outro ponto que é fundamental. Nos nossos programas, nas suas falas, a gente tem batido nisso, você tem de forma recorrente sinalizado para a gente que a relação, e aí aqui, principalmente entre mãe e filho, ela não é logo após o nascimento da criança. Esse vínculo começa nas intencionalidades, já no útero, no próprio desejo de ter um filho ou não ter um filho. Eu queria conversar com você a partir daí, vínculos. Como é que se constrói ou não esses vínculos a partir da maternidade entre o feto e a própria mãe? O contato que se tem durante o período gestacional, no sentido de acolhimento que essa gestante
recebe e passa para esse feto, sem dúvida nenhuma, tudo isso já é percebido durante esse período por esse feto. E aí vem uma questão importante que é a forma, e nós já tratamos isso em um outro programa, a forma como esse período gestacional ele acontece, ele percorre o acolhimento que se dá a essa gestante, a estrutura psicológica, o ambiente psicológico ao qual essa gestante está inserido, tudo isso tem um papel fundamental para que nós possamos ir estruturando o desenvolvimento desse feto. E quando eu falo nesse desenvolvimento, eu falo, além de todo o desenvolvimento físico, também o desenvolvimento cerebral. E eu sempre trago essa possibilidade de nós entendermos que, se nesse momento eu tenho possibilidade de estar aqui conversando com você, eu tenho possibilidade de poder gesticular, manifestar emoções, tudo isso acontece porque conexões cerebrais estão acontecendo de uma forma extremamente intensa. E a maneira como essas conexões cerebrais elas acontecem, a forma como elas se estabelecem, se mantêm mais fortes, elas vêm justamente através de todas as possibilidades de vínculos que fomos estabelecendo ao longo da vida. Então, os vínculos, sem dúvida nenhuma, eles trazem uma possibilidade de nós conseguirmos e de nós termos toda essa conectividade cerebral e, consequentemente, toda a possibilidade de expressão emocional, de expressão psíquica, de controle sobre os nossos impulsos e de aprendizado também acontecerem de uma maneira muito mais precisa. Eu falo, quando se diz que afeto, que vínculo, que carinho, ele potencializa a aprendizagem, que amor permite com que nós aprendamos de uma maneira mais fácil, isso não se refere somente a uma bonita frase filosófica que eu posso trazer para vocês. Isso está ligado também a uma condição científica, porque nós sabemos que quando existe esse vínculo, quando existe esse afeto, e quando este vínculo e esse afeto, eles estão incrementados e fazendo parte desse dia a dia do desenvolvimento desse menino desde o período gestacional, isso faz total diferença para que nós tenhamos possibilidade de absorver novas informações, novos aprendizados de uma maneira muito mais fácil. Então eu posso dizer para você, nós nos construímos através de memórias. E essas memórias é que vão permitindo com que nós também estabeleçamos vínculos. Porque eu sei que a minha relação com a minha mãe é uma relação de pai, de filho e de mãe, e não necessariamente a minha mãe biológica, mas aquela pessoa que desempenha o papel de mãe. Porque ao longo da nossa convivência e ao longo das possibilidades que nós fomos tendo de contato, de troca de vínculos, de afeto, fomos criando memórias que permitiram com que nós pudéssemos nos identificar como mãe e como filho. No primeiro momento, dentro do que você está falando, a relação, embora tenha interferência externa, mas esses vínculos, ainda na vida uterina, é muito próximo. Mãe, filho, cordão umbilical. E aí depois é uma outra história, uma outra conversa de cortar o cordão. Mas o vínculo, ele vem a partir daí. A gente aprende a estabelecer vínculo, ver se é isso que você está falando, e ao nascer essa construção do que hoje nós podemos chamar de amor, não esse amor piegas, daquele presentinho de escola, que muitas vezes tem que tomar cuidado com alguns comportamentos e procedimentos, procedimentos da escola com relação a isso, mas a construção desses vínculos se dá na relação do dia a dia, e aí o vínculo afetivo, não é isso? E o filho da mãe é aquele filho construído a partir desses vínculos. E quando se tem dificuldade, se tem problemas na relação da construção desse vínculo? Isso pode ter um impacto muito significativo no desenvolvimento desse menino, na formação desta pessoa. Quando a gente fala, muitas vezes, de ambientes conturbados ou de uma relação em que esse vínculo não se apresenta de uma forma muito concreta e de uma forma precisa, ou como esperado, numa relação de mãe e de filho, a gente tem impactos significativos no desenvolvimento dessa criança com relação à sua própria segurança emocional, inclusive. Então, muitas vezes,
a gente pode receber na escola um menino, uma menina, em que a gente denote e fale, meu Deus do céu, mas existe uma falha, uma dificuldade muito grande no processo de aprendizagem desse menino. Esse menino é desatento, esse menino é impulsivo, esse menino ele é mais recluso, mais tímido. E muitas vezes isso pode estar relacionado justamente com o suporte que é dado ao desenvolvimento desse menino também dentro de casa, não culpabilizando a família. E isso não. Algumas famílias, sim, a gente percebe uma negligência com relação ao que se manifesta. Mas eu sempre digo, muitas vezes o que acontece é que nós temos um contexto familiar que não é favorável a um desenvolvimento integral desse menino e dessa menina. Então nós precisamos, sim, de um suporte, nós precisamos de uma bagagem não só de afeto, mas uma bagagem nutricional, uma bagagem de estímulos voltados ao desenvolvimento motor, ao desenvolvimento psíquico, ao desenvolvimento emocional desses meninos e dessas meninas. E quando a família tem conhecimento, tem suporte, tem possibilidade, e aí nós vamos encontrar, sem dúvida nenhuma, inúmeras famílias com uma vulnerabilidade em todos esses aspectos. Muitas vezes uma vulnerabilidade financeira, muitas vezes que acaba se refletindo numa questão nutricional que não está dentro do que esperado, muitas vezes numa vulnerabilidade voltada e relacionada à possibilidade de estimulação que existe e que se pode trazer e oferecer para esse menino e para essa menina. Então existe todo um contexto extremamente importante que o afeto, sem dúvida nenhuma, tem um papel fundamental, mas que muitas vezes a gente não pode culpabilizar e a gente não pode trazer e levar essa carga somente para a família, porque às vezes não se tem conhecimento, não se tem embasamento. Eu digo isso e conversando até com o meu pai, a minha mãe também já é falecida, eu já perdi minha mãe, mas conversando com meu pai, às vezes eu falo, poxa, dentro do conhecimento que eu tenho hoje, talvez, e que meu pai tenha hoje, talvez ele tivesse tido uma possibilidade de estimulação e de criação diferente. Mas na época, dentro do conhecimento que ele tinha quando eu era criança, ele e minha mãe deram o melhor que eles puderam dar, né? Então, aí vem um papel importante da escola, aí vem um papel importante da sociedade, não de culpabilizar, mas de talvez ressignificar essa possibilidade que a gente tem de estímulo e de desenvolvimento desse menino. Porque nós temos que fazer uma análise, porque da família como um todo, é uma análise tanto filosófica como sociológica, né? Qual é o papel e como a família se comporta ao longo desses séculos, em cada conjuntura, e depende também da conjuntura do ambiente, socioambiente que aqueles indivíduos nascem, que é a questão religiosa. Tudo tem influência do que nós estamos falando, tudo são pontos para que a gente possa botar nesse grande caldeirão e fazer essa análise, que filho da mãe é esse, que relações, que vínculos são construídos a partir de, né? Quando os vínculos são espontâneos, ele nasce desse cordão e ele continua para além dele através das relações de compreensão, de diálogo. Mas quando uma sociedade ela é repressora, estabelece o papel da família ou dos pais, ou da figura que necessariamente não precisa ser uma mulher na nossa vida contemporânea, mas daquele papel de extrema dominação, as relações são outras, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a gente vê um papel importante no sentido da autonomia da mulher, né? Da possibilidade dela expressar, dela fazer o que ela quer, e isso é algo importante. Mas a gente não pode perder, isso vale tanto para a mulher quanto para o homem, a gente não pode perder a possibilidade que nós temos da atenção, a possibilidade que nós temos de criação desse vínculo. Por que eu falo isso? Muitas vezes o que eu percebo hoje é todo mundo, e isso eu digo que é uma maneira geral, e é algo que faz parte da sociedade contemporânea, todo mundo trabalhando muito, todo mundo muito focado no trabalho, na produção, e muitas vezes o tempo que nós temos, que não é tão grande, para esses meninos dentro de casa, a gente acaba não deixando com que nós aproveitemos esse momento com eles. E aí entram as telas, aí entram
entra a internet e as mídias digitais com inúmeras possibilidades que nós temos e muitas fragilidades que podem ser trazidas para esses meninos e faltando muitas vezes uma questão que é fundamental, a atenção. Aquele minuto que você dedica, aquele minuto que você escuta, aquele minuto que você se abre, porque aí sim o vínculo se cria. O que eu tenho percebido é que a sociedade contemporânea, ela tem trazido uma forma em que nós estamos quebrando esses vínculos que naturalmente eram formados. E nós tínhamos mais possibilidade de estarmos juntos. Eu acredito que na sua época, na minha época, nós jantávamos juntos com os nossos pais ali na mesa, né? Tinham momentos, até porque não tínhamos tantas outras possibilidades como se tem hoje. Se a gente ia assistir um programa de televisão, a gente esperava a semana inteira para chegar aquele filme ou aquele programa. Então, foi toda uma modernização sendo trazida, que é necessária, e eu não sou contra e não critico a modernização, mas critico a forma como nós estamos utilizando isso e a maneira como isso tem nos separado como seres humanos, a maneira como isso tem nos distanciado como pessoas. Eu acho que essa é uma reflexão que vale para todos nós, né? Eu acho que mais do que nós pensarmos de que filhos nós vamos deixar para o mundo, nós temos que pensar que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos. E eu acho que essa é uma reflexão importante para que nós possamos começar a mudar os nossos próprios hábitos. E diante dessa mudança dos nossos hábitos, nós tenhamos possibilidade de construir esse mundo que ele tenha e que seja mais possível estabelecermos relações humanas, que é o que está faltando para esses dias de hoje. Lauria, a escola substitui a família? De maneira alguma. Mas você vai aprofundar isso logo depois do nosso intervalo, que você vai mostrar. Nós vamos ter agora a estreia em maio, nessa segunda semana, do Hiperconexão. Oh, coisa boa. Carolina de Jesus e os Territórios da Quebrada. É um documentário que mistura literatura, história e dramaturgia. E ainda esse mês você vai ter o Nós em Revista, aqui um bate-papo delicioso com várias mulheres e homens que fazem o papel de mãe. Vai ser um programa muito gostoso, com esse próprio tema, porque a gente elegeu esse tema, Filhos da Mãe, para o jornal, para o Nós em Revista, porque é importante falar do vínculo. Voltamos já. O que a história oficial não conta? Uma narrativa que mescla a crueza da realidade com poesia de resistência. A história que o Brasil tentou esconder, contada pela voz que eles não conseguiram silenciar. Enquanto o mundo engolia fogo na Primeira Grande Guerra, nascia uma menina. Carolina! Larga esse papel e carvão, menina. Para de sonhar. Anda, pega a vassoura e vem ajudar sua mãe. Seu choro ecoava num Brasil que mal completara 26 anos sem correntes nos pés, mas que trazia consigo a herança pesada da escravidão. Em breve, Hiperconexão. Aqui na TV Conexões, a estação do saber. Voltamos aqui. Foi rápido. Foi rápido demais. Muito rápido. Então me responda, que eu tenho um comentário para fazer. A escola substitui a família? De maneira alguma. Eu digo que família e escola precisam andar de mãos dadas. E eu não vejo uma educação que seja integral sem que nós promovamos essa intersecção entre família e escola. Mas cada uma tem o seu papel. E hoje o que nós temos percebido muitas vezes é que a família está passando uma responsabilidade que é dela com relação à educação, e a educação no sentido de construção de indivíduo, de personalidade, para a escola.
O papel da escola, a princípio, é um papel pedagógico. Esse é o papel da escola. É óbvio que não dá para dissociar e deixar de pensar que nós também, como professores, ajudamos na construção desse indivíduo, ajudamos na personalidade, na identidade desse menino e dessa menina. Mas a gente precisa entender que a família tem o seu papel de uma forma muito mais preponderante no sentido do desenvolvimento de funções que permitem com que nós consigamos autonomia e com que nós tenhamos controle sobre os nossos impulsos, sobre as nossas atitudes, sobre o que precisamos fazer, para que isso possibilite que quando eu chegue na escola, eu tenha condição que o menino e a menina ali com o professor tenha a possibilidade de aprendizado e de absorção daquele conteúdo. Só que muitas vezes o que a gente percebe é que a estrutura familiar não dá esse suporte, sobretudo de identificação como ser humano, que era necessário ser dado e ser trazido dentro de casa, e aí isso sobra para a escola. E a gente não pode negligenciar, porque às vezes a única referência, e eu repito isso com muita frequência, mas a única referência que esse menino tem como ser humano sou eu como professor dentro da sala de aula. Então o meu papel, apesar de não ser o principal dentro da escola, também torna-se um papel de referência como ser humano. E aí eu não posso deixar de ressignificar, como eu disse, essa possibilidade da criação de vínculo, essa possibilidade da relação humana que é necessária porque somos humanos, e eu digo, para que nos tornemos humanos, precisamos lidar, conviver com seres humanos e não com máquinas, porque vamos virar robôs se continuarmos convivendo só com máquinas. Então essas relações humanas, elas são importantes para que eu também me humanize. É isso. Dentro disso, a educação, as escolas que trabalham com essa filosofia, né, metodologia, hoje nós estamos lidando com a formação dos sujeitos. E é óbvio que as pessoas, esses grupos sociais, a família, a escola, a sociedade, elas têm papéis a cumprir. Mas hoje, nós, na formação desses sujeitos e na educação omnilateral, onde você não consegue separar os sujeitos ou fatiar os sujeitos, é importante que a família se alie à escola, e uma escola conteudista ela tem dificuldade disso quando o professor diz, por exemplo, a minha obrigação é o conteúdo. Há equívocos nessa filosofia dessa escola, nessa postura, porque nós estamos construindo a formação de sujeitos. Exatamente. Aí a formação desses sujeitos indica uma cooperação íntima com a família, no sentido de estabelecer estratégias que a própria família vai executá-la, e a escola no seu papel, para que essas estratégias, para cada indivíduo, possa colocar esse bem-estar. Então, o cordão umbilical ele é entrelaçado, vai fazer essa analogia. Eu acho que isso é importante pontuar. Qual é o papel da escola? A escola está perdendo o seu lugar também nessa contemporaneidade, na formação dos sujeitos. Sim. Porque ela se coloca numa escola tradicional, numa escola conservadora, que não se adequa a essa construção simbiótica, eu dizia, na construção dessas relações de família e na construção do ser um filho da mãe. Eu acho que tem até uma frase de Jean-Jacques Rousseau que é extremamente interessante, que ele diz, eu não vou saber literalmente a frase toda, mas trazendo a essência dela: se destine meu aluno à carreira eclesiástica, militar, advocacia, pouco me importa. Antes mesmo de se tornar um padre, um advogado e qualquer outra profissão que ele possa escolher, a vida o chama para a natureza humana. Antes de que ele seja qualquer um ou exerça qualquer um desses ofícios, eu quero que ele seja um grande homem. Então, eu acho que esse é o papel, né, que nós, como professores, temos que adotar hoje também e perceber que estamos construindo, estamos colaborando para esses alunos cidadãos que estão se formando e que vão desempenhar um papel extremamente crítico na sociedade. Então, essa é a visão que a gente precisa para uma geração
que está aparentemente fora das realidades e das necessidades de criticidade que são trazidas e apresentadas, de realmente trazer esse olhar para um ambiente, um meio ambiente que está necessitando de ajuda, para as relações humanas que estão cada vez mais frágeis e para todas essas fragilidades realmente que a gente percebeu que com o passar do tempo a gente acabou deixando de lado e que hoje a gente tem um reflexo muito grande nesse sentido. E a escola tem um papel fundamental, como você disse, unido ou unida com a família. Eu não consigo dissociar escola e família. A gente precisa dessa intersecção que é muito difícil de acontecer. Outro dia eu estava conversando, eu vou mudar o rumo dessa prosa, e não mudando ao mesmo tempo, eu conversando com uma adolescente, e ela dizia o seguinte: minha mãe não me ama, ela ama muito mais o meu irmão. Isso é muito comum. Existe amores, existe, cada indivíduo é um, e como é que eu me sinto preterida nesse vínculo, ou é a balança do adolescente, do sentimento do adolescente? Como é isso? Pode ser, porque a adolescência é um período crítico mesmo, em que a gente tem essa dificuldade em estabelecer a relação de causa e efeito, esse equilíbrio da balança, como você falou. O que eu percebo, e eu brinco muito, lá em casa a gente sempre brincou com relação ao meu pai, que agora é vivo, e a gente fala: ô pai, quem que você prefere? Nós somos em dois em casa, eu e meu irmão. E quem que você prefere, ô pai? O Daniel, que é meu irmão, ou eu? Pergunta e aí, infeliz. não, eles ficam, não, imagina, não tem isso. E eu acho que não tem mesmo. Eu acho que quando se tem uma estrutura bem solidificada dentro desse processo, eu acho que o amor em si dos pais ele é igual. O que pode acontecer? E que é fato, pode existir mais afinidade, né, do pai com um filho do que com outro filho, mas isso não diminui o amor que esse pai sinta pelos dois. Por que eu vejo, por exemplo, brincando, o meu pai gosta mais do meu irmão? Os dois são músicos, eles têm muito mais afinidade, inclusive com relação à questão do trabalho em si, do que eu, que não tateio a música, mas não vivo de música como eles vivem, né? Então eu acho que esse ponto é importante até para você, adolescente que está nos assistindo aí e que questiona muitas vezes a possibilidade do seu pai ou da sua mãe gostar mais do seu irmão do que você. Pense nessa condição. Será que o meu irmão, que eu acho que tem um privilégio com relação à minha mãe ou meu pai, não está precisando de uma atenção maior nesse momento? Eu estou conseguindo levar as coisas mais tranquilamente e não demanda essa preocupação tão grande? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente pode trazer e que é necessária dentro desse questionamento que sempre surge. E eu não vejo isso só dentro da minha casa, não. Sempre é trazido. Qualquer pessoa que a gente encontra fala, ele gosta mais do outro do que de mim. Então isso acontece sempre. Ressignificar as relações, eu acho que é isso. Mas o amor e os vínculos, eles estão presentes, né? Então, cada indivíduo tem a sua personalidade, tem a sua forma de ser e sua forma de se relacionar. Então, é dentro disso. Fernando, esse rótulo, né? Muito tempo ser mãe é padecer no paraíso. E a gente ouvia muito isso. Não é por aí, né, Fernando? Não. Eu acho que um ponto que é importante, e aí falando até diretamente para você, mãe, que possa estar nos assistindo, e que eu acho necessário, é que nós criamos os nossos filhos para o mundo, né? Então, acho que essa mãe que padece diante desse rótulo, padecer no paraíso, é justamente a possibilidade daquela mãe extremamente superprotetora, aquela mãe que quer ter sempre o filho embaixo das asas, aquela mãe que tem preocupação porque o menino vai cair, vai machucar a perna, mas esse cair faz parte, né? E tem um outro ponto também que eu acho importante, Robson, dentro do filho da mãe, é que o filho da mãe vai mostrar-se realmente seguro para enfrentar a vida quando esta mãe também sabe dizer não. Eu falo que o não é um ato de amor, né? E o não, ele delimita o contorno que é necessário para que nós tenhamos autonomia. Eu via a minha mãe como uma pessoa extremamente chata na minha criação e na criação do meu irmão. Mas hoje eu vejo o quanto essa chatice, entre aspas, dela,
foi importante para que nós pudéssemos nos tornar quem nós somos. E nós não estamos, eu não estou falando nesse exemplo especificamente, não estou falando de agressão física, não estou falando de nada que pudesse interferir na nossa integridade, mas na possibilidade de dizer não no momento certo. Tem coisas que eu não posso, né? E hoje o que eu vejo, pela ausência, muitas vezes, nossa dentro de casa, com os nossos filhos, por conta do trabalho, a gente tem uma propensão a ser permissivo com relação a tudo que eles querem. E essa permissividade, ela é prejudicial. E aí esse menino, quando sair ali na rua e ele receber o primeiro não, porque dentro de casa ele pode tudo, quando ele receber o primeiro não, aí é que a gente vê aqueles que se frustram muito facilmente. Então, aqueles que cometem suicídio diante de uma coisa que aparentemente não era imaginável, né, para você tirar a sua própria vida, e diversas outras situações em que essas pessoas que não tiveram esse contorno acabaram não conseguindo lidar com os nãos que a vida vai nos trazer. Olha, eu vou lhe botar numa situação difícil, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas a minha pergunta é a seguinte, para você também, aí você pode responder, e você, a partir agora de maio, pergunte ao especialista, pergunte e Fernando Lauria responde em 1 minuto. Então, já pode mandar suas perguntas aqui para a TV Conexões. Aqui já embaixo está aparecendo o nosso e-mail, os nossos contatos, um QR Code que você vai poder mandar as perguntas para Fernando Lauria. Mas traga a sua pergunta agora. Trago. Você falou que ia me colocar... Não, dentro do que nós estamos falando, você me deu de bandeja uma pergunta para eu fechar o programa. Meu Deus do céu. Entendeu? Fernando, essa quebra de vínculo ou o não vínculo estabelecido dentro dessa família pode transformar um filho da mãe num filho da... Meu Deus do céu. Agora vai precisar do... Olha, isso não depende somente da questão da estrutura familiar. Nós vemos muitas pessoas que não demonstram e que não trazem uma estrutura familiar e que não necessariamente não são filhos da mãe ou são filhos da... né? Então, eu acho que não. Eu acho que isso vai muito também da possibilidade que nós temos de todas as outras relações que nós vamos construindo, e quantas vezes nós não vemos pessoas em lares extremamente desajustados e que tornam-se grandes pessoas. Então, eu acho que vai muito da busca do encontro, e aí que eu volto na importância da escola e desse olhar que nós também ajudamos e construímos esses meninos no seu dia a dia. E já fica um tema para o próximo programa, para os nossos debates, o abandono. Sem dúvida. Né? Quando é que o filho abandona essa relação da mãe, ou o contrário, quando é que a mãe abandona o filho? Então, a questão do abandono está dentro dessa relação, ou a não construção dessa relação afetiva de ser mãe ou de ser filho, quando os desencontros acontecem e que leva ao indivíduo, por exemplo, a abandonar sua mãe em um asilo. E tem muitos casos nisso. Muito comum. Ou quando uma mãe abandona seu filho para uma outra instituição ou diz, eu não quero. Entrega a outra pessoa esse papel dessa maternidade. Então, acho que um bom tema para o próximo programa seria o abandono das relações afetivas e o desencontro. E aí a gente vai também buscar também uma explicação também, faz parte desse quadro desse mês, a questão também espiritual, Sim. que é importante a gente estar, e a gente vai estar com várias personas de várias religiões falando também sobre o assunto. Acabou, Fernando. Meu Deus, passou muito rápido. Quando Acabou. É bom é assim, a conversa flui. Então, gente, eu queria agradecer mais uma Estação do Saber. Coisa linda. E vamos voltar à sua escola, vamos voltar ao vivo, com plateia. Estamos sentindo falta, estamos com saudade, vamos fazer caravanas aí. E você quer Fernando Lauria? Peça para a gente. E ele também está à disposição
para que você aí contrate para palestra, para cursos, para falas, em empresas, em escolas, aonde lhe contratar, Fernando? Vai ser um prazer. Você pode, pelo meu Instagram, @FernandoLauria, pelos meios de comunicação aqui, também da TV Conexões, que já é a minha casa. Enfim, a gente tá aí, é fácil me encontrar. E quem não leu esse livro, ele está à venda Sim, diversas... nas livrarias digitais, no na site, na Amazon. Vale a pena ler. Então, eu queria dar um grande beijo aí a todos. E obrigado, Fernando. Eu que agradeço mais uma vez. Um Até beijo, o próximo programa. Até.